Paz, igreja, muitos bem-vindos a mais uma Quinta Online. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos para esse momento de mais um tempo, né? Reservado com Deus, mais um tempo para ouvir a palavra dele e que possa ser algo muito edificante para a gente, né? E eu vou começar fazendo uma oração aqui, então feche seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Jesus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, Jesus. Até aqui o Senhor esteve conosco nesses dias. O Senhor nos guardou também, Pai. O Senhor nos permitiu chegar até aqui. O Senhor nos permitiu chegar até esse momento, não em vão, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para falar com nós, Jesus. Que o Senhor possa quebrar qualquer corrente, qualquer algema que esteja em nossos corações, que nos impeçam de entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai. Que o Senhor venha transformar vidas, que o Senhor venha transformar corações, Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus, que seja tudo por Você, Pai, que essa palavra aqui não seja eu que esteja falando, eu que pensei, etc., mas seja tudo conforme o Senhor me ordenou, tudo conforme o Teu coração, que os pensamentos não foram eu que tive, mas sim Teu Espírito Santo que me guiou até lá, Jesus. Então, toda a honra e toda a glória é ao Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, para começar essa quinta online, o tema que eu separei aqui para a gente falar um pouco é valorizar e agradar. Eu tinha feito antes só agradar o coração de Deus, mas eu entendi, eu conversando assim com Deus, eu achei que esse tema de valorizar e agradar combinou mais com o que eu queria passar. E para começar, eu tô gravando com meu celular e aí eu não consigo ver o que eu escrevi, mas assim, eu queria falar muito sobre João 3. Esses dias eu tava aqui deitado na minha cama e eu comecei a tava orando e veio na minha mente João 3. Eu comecei a ler, e o João 3,17, né? Mas eu comecei a ler João. E João, sempre que eu leio João, vejo o quanto João tem um coração de servo, sabe? O quanto João valoriza e o quanto João agrada o coração de Deus. E nessa João 3, né? Que é, pô, muito conhecido, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É o versículo muito conhecido. E o que eu queria estar falando aqui? No começo, de João 3, vai ter uma parte em que Jesus vai estar falando lá, falando assim, não, para ver o reino de Deus, vocês têm que nascer de novo. Então eu queria começar falando um pouco mais sobre essa parte do agradar o coração de Deus também. Porque a gente nasce de novo, quando a gente entende isso, que para chegar no reino de Deus, para poder fazer a vontade do Pai nas nossas vidas, para a vontade dele se concretizar na nossa vida, a gente precisa nascer de novo. E o nascer de novo, eu creio que Deus já sabia muito dessa expressão que a gente usa, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Mas não, a gente nasce de novo. E quando a gente nasce de novo, as coisas que a gente não tinham conformes o Senhor, não eram as coisas que faziam parte da nossa personalidade, mas não eram de acordo com aquilo que Deus idealiza que nós possamos ser. Não é isso de, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. A partir do momento que a gente nasce de novo em Cristo, a gente pode mudar essas coisas, sabe? Porque você pode nascer de novo, nós podemos nascer de novo para agradar o coração do Pai, sabe? E é uma escolha. É uma escolha nascer de novo, é uma escolha nascer de novo. É uma escolha que a gente possa fazer, que a gente pode fazer todos os dias da nossa vida, sabe? Que a gente pode fazer e continuar vivendo sobre essa escolha. De eu nasci de novo, então eu sou uma nova criatura, o peso do pecado não está mais sobre mim, eu não sou mais aquilo que eu fui, sabe? E acredito que quando a gente quer nascer de novo, quando a gente busca nascer de novo, a gente parte muito de um propósito de fé, né? E a gente tem muita fé, a gente chega nesse quesito através da fé, né? E a fé é uma palavra que eu sinto que às vezes perde um pouco do significado que ela tem. E isso acontece muito no geral, eu acho. No geral do mundo geral, assim, mas também muito dentro do evangelho, do cristianismo, né?
Tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples, que é um livro bem legal. E no começo do livro vai estar falando assim, tem uma palavra que chama gentleman, não sei falar direito, mas gentleman, é, antigamente ia significar que uma pessoa que é chamada de gentleman era uma pessoa que, por exemplo, ela tinha terrenos, era aquelas pessoas, ah, tempos antigos, sabe, que tinha aquelas nomenclaturas de tipo, barão, etc. Era uma pessoa que tinha muitos terrenos ali, tinha alguma posse, uma riqueza, né? E hoje em dia, se você chama alguém de gentleman, você está chamando uma pessoa de gentil, sabe? Um homem gentil, um homem que. Uma pessoa também. É que o man tá ligado com o homem, né? Mas, tipo, uma pessoa, sabe, que tem muita gentileza, que ajuda o próximo. Nossa, esse cara é um gentleman. Um vídeo da pessoa abrindo a porta do carro. Nossa, gentleman. Então, são palavras que tinham um significado original e elas foram perdendo seu significado original, sabe? E eu faço publicidade e propaganda, né? E é uma área de comunicação. Então, eu estudo muito sobre a linguagem, sobre o significado das palavras, sobre as coisas que viram antes e vão vir depois, né? E viram depois. E é muito interessante que, tipo, essas palavras elas vão perdendo seus significados e as pessoas esquecem dos significados originais, sabe? Tem palavra que a gente fala hoje em dia que a gente nem sabe o real significado dela através de muito tempo. Mas onde eu quero chegar nisso? Né? Onde eu quero chegar? Na fé. A fé, eu acho que é uma palavra que vem perdendo muito o seu significado e vem sendo transformada em algo muito passivo, sabe? Então, tipo, eu acredito que a gente tá vivendo num tempo onde eu tenho fé. Então tá de boa, tipo, tenho fé, vou ficar aqui de boa, eu acredito em Deus, eu tenho a fé, eu tenho fé, então tá tudo bem, eu vou ficar aqui, vou ficar pensando, vou ficar confiando. Foi muito no pouco da palavra de domingo também, né, sobre algo muito passivo, né, eu acho que não, nesse quesito, né, não foi sobre a fé especificamente, mas foi sobre o esperar ser algo muito passivo, mas, tipo assim, eu acho que a fé tá sendo uma coisa muito passiva, né. Então, é aquele que você, pô, eu tenho fé, acredito em Deus, mas eu não oro, porque eu não preciso orar. Tenho fé, eu não vou pra igreja porque eu tenho fé, né? Tipo, eu não faço tal coisa porque eu tenho fé. Então, a fé meio que se tornou, acho que foi perdendo o seu real significado, sabe? Então, e como a gente tá falando sobre renascer de novo, sobre agradar o coração do Pai, quando a gente tem fé, a gente tem uma vida moldada em renúncias, né? Tem uma vida moldada em deixar o velho homem para trás, deixar as nossas vontades para trás. Quando a gente tem fé, a gente tem essa vida moldada e voltada a renúncias. Moldada e voltada a renúncias, porque a gente quer agradar o coração do Pai. Aquela fé genuína, sabe? Então, quando eu tenho fé, a fé sem obras é morta, né? Mas, assim, quando a gente tem fé, a gente tem que ter uma vida cheia de renúncias com coisas que a gente fazia antes de nascer de novo, né? Nascer no espírito. E tem coisas que têm que ser renunciadas, sabe? Eu acredito que às vezes a gente não vem na nossa memória, né? As coisas que a gente precisa renunciar realmente. Mas eu oro e peço pro Senhor que nesse momento traga nas nossas memórias, Pai, tudo que a gente precisa renunciar, tudo que a gente precisa deixar de lado para poder seguir uma vida plena com Deus, uma vida transformada, uma vida completa com você, Jesus. Eu oro para que cada um aqui venha trazer o que o Senhor traga à mente, o que a gente precisa renunciar, Pai. Traga à minha mente coisas que eu preciso renunciar, em nome de Jesus, sabe? Porque essa palavra aqui é algo que fala muito comigo, né? Porque eu acredito que toda palavra, assim, que algum pregador prepara, já- sempre vem confrontar a pessoa primeiro, né? É, tipo, toda palavra que alguém prepara, toda coisa que a gente fala, sempre confronta a gente primeiro. Eu tenho uns amigos meus também, né? Que a gente sempre fala sobre a palavra de Deus, vai falando sobre várias coisas. E eu acho que aquilo vira pauta para nossas conversas, porque é algo que mudou algo na gente, né? Mudou algo sobre a gente, mudou algo dentro, teve um confronto dentro da gente, né? Então, é isso, né? A palavra primeiro atinge a gente. E eu vim pensando, né? Tipo, coisas que eu preciso renunciar, coisas que eu preciso melhorar para poder agradar o coração do Pai. E é um pouco complicado, né? Esse assunto, porque
Quando a gente para pra pensar o que a gente faz e o que Deus fez por nós, é alguma coisa muito discrepante, né? E é bizarro pensar que Deus sabia de tudo que ia acontecer, do meu e do seu pecado. E mesmo assim escolheu entregar o teu filho. Jesus sabia, mesmo assim escolheu morrer por nós, né? Isso é muito intrigante, assim, é uma coisa que eu acho que em toda a minha vida, assim, eu acho que eu nunca vou entender o real significado, porque é algo muito amplo, sabe? É algo muito complicado de se entender, porque, tipo, o amor de Cristo é uma coisa muito inexplicável, muito, sabe? Que a gente não pode passar os, o tempo que for, assim, eu acho que até a gente chegar no céu, a gente não vai conseguir entender. Eu acho que também até quando chegar no céu também não, porque é algo inexplicável, algo, mano, é porque a gente é humano também, né? A gente consegue ver só com os nossos olhos humanos. Mas assim, voltando pro tema, é, sobre essa questão de valorizar, né? É, não valorizar não, de agradar o coração do Pai. Quando a gente tá renunciando, quando a gente escolhe nascer de novo, a gente tá agradando o coração do Pai, sabe? Quando a gente tá andando em volta da palavra, a gente tá agradando o coração do Pai, e eu acho que a gente tem que viver todos os dias, acorda, ora, Pai, que eu possa tomar atitudes que agradem o teu coração hoje, que eu possa ser uma pessoa que agrada o teu coração, que eu possa agradar o seu coração hoje, sabe? Eu acho que tem que ser a nossa prioridade, uma oração muito boa, assim, pra gente fazer no começo do nosso dia, porque quando nós colocamos isso como prioridade, assim, a gente acorda, né, ora e fala, coloca isso, é um passo a mais pra gente poder ter essa vida, né, com Jesus, essa vida em questão de, de agradar o coração do Pai mesmo, sabe? Quando a gente faz essa oração, quando a gente coloca isso como um propósito real para nossa vida, a gente vive uma vida mais próxima de Cristo. A gente vive uma vida mais próxima de ser como Cristo foi, sabe? De usar Ele como exemplo. Então, orar, acordar de manhã e falar: Ó, Pai, me ajuda a te valorizar. Me ajuda a agradecer o teu coração, me agradecer teu coração, a agradar teu coração, Pai, sabe? Coisas que a gente quando a gente coloca isso como prioridade, uma oração, a gente vive uma vida mais tranquila em relação a isso, sabe? Então, e o porquê que nós temos que ficar. Porque a gente vem nesse quesito de valorizar e de agradar, né? Então, como a gente vai agradar alguma coisa que a gente não reconhece o valor, né? Como a gente vai fazer agradar algo que a gente não reconhece o valor? Então, por exemplo, o exemplo, sei lá, teu amigos, vai, um amigo meu, eu só agrado ele se eu reconheço o valor dele, né? Se eu reconheço que ele é uma pessoa boa, se eu reconheço que ele é meu amigo mesmo, se eu reconheço que eu amo ele, que eu amo a vida dele, que ele me ama, que nós somos amigos, que nós somos irmãos, é, a gente só quer agradar algo que a gente reconhece o valor, né? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente poder agradar é valorizar. E através do agrado é a valorização, né? Então, por isso que esse é o tema, valorização e valorizar e agradar, porque eu acho que são coisas completas. Sabe aquele coisa que tem um círculo assim? Eu acho que, tipo, valorizar e agradar tá num ciclo infinito, porque uma coisa leva a outra, né? E eu queria também falar um pouquinho mais para baixo em João 3, vai ter uma passagem que João vai tá lá, João vai estar lá de boa. Aí vai chegar uma rapaziada e falar: "Pô, João, você viu o homem que tem um homem, não sei o que você falou, não sei o que". E aí João vai falar: "Não, tô muito feliz por ele", tipo, porque eles meio que intrigam que ele tá se tornando maior que você. E tá meio que roubando o foco de João, assim, né? E João fala: "Pô, tô muito feliz por ele, porque não tem um casamento", João falando, né? Não tem o casamento, vai ter o noivo e vai ter a noiva. E tem um amigo do noivo do lado. Então, João, ele vai valorizar Jesus. Vai valorizar o que é realmente importante. E através disso ele agrada o coração do Pai. Ele valoriza Jesus, ele valoriza e ele entende quem ele é também ali, sabe? Ele entende que ele é João, Jesus é Jesus, sabe? E ele tá feliz com isso. Ele tá feliz por ver Jesus exercendo seu ministério, fazendo tantas as coisas e isso é muito incrível, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue valorizar alguma das coisas por sermos seres humanos, às vezes a gente fica meio, sabe? A gente não consegue valorizar alguma das coisas, a gente meio que porque João, ele podia ter ficado, ah, não, mas
não, o foco sou eu, não sei o quê, mas não, ele falou, não, eu sou um amigo do noivo e esse é o momento dele e eu fico feliz, sabe? Esse é o meu papel. Então eu acho que pra gente valorizar Deus, a gente tem que reconhecer também o papel que Deus tem na nossa vida, sabe? O papel que Deus tem de noivo, sabe? Que Deus tem na nossa vida. Então, nós precisamos ver, sabe, preparar. Eu acho que tá uma pesquisa rápida no Google, sabe? Procura assim, o que Deus diz sobre mim, sabe? E vai lendo o que Deus diz sobre você, de que em Josué 1:9, eu acho, seja forte e corajoso, é, os planos que Deus tem pra gente, que é de paz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, várias coisas que Deus tem pra gente. E eu acho que é através da consciência de quem Deus é, que a gente consegue valorizar, né? Que a gente consegue entender. Então, uma coisa vai levar a outra, sabe? Pra gente poder exercer essas duas coisas que é valorizar e agradar, a gente precisa chegar e conhecer a Deus, conhecer o valor que Ele tem, conhecer quem Ele é de fato, sabe? E desprender as coisas da terra, sabe? Porque o que importa é Jesus, de verdade. O que importa é Deus. E tem aquele versículo, né? Que eu não. Acho que é Mateus que vai falar. Mateus, acho que é Mateus, vai falar. é, que pra gente valorizar as coisas do reino do céu, né? Buscar primeiro as coisas do reino do céu, que as demais coisas serão acrescentadas. E é algo que bate muito com essa palavra, porque a gente precisa focar nos reinos dos céus, a gente precisa focar em Jesus, porque meio que com ele as coisas vão se tendo uma paz, tendo um sentido, sabe? E Deus, ele sabe da minha necessidade. Deus, ele sabe da sua necessidade. Deus, ele sabe do que eu preciso. Deus sabe do que você precisa, sabe? E quando a gente busca, a gente vai buscando, a gente vai buscando essas necessidades da nossa carne. O que eu preciso, o que eu quero, o que eu necessito, vão, elas vão meio que a gente vai parar de se importar tanto com isso. Porque a gente sabe que quem tá cuidando disso é Jesus. Então por que que a gente vai ficar preocupado com isso, né? Por que que a gente vai parar? Mas isso vem através da valorização, né? Vem através de agradar o coração do Pai, de buscar agradar o coração do Pai. E a gente precisa valorizar Jesus para poder viver essa vida, viver essa paz, que esse entendimento que é pregado, tão pregado na Bíblia, sabe? Então, eu gostaria também agora, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, mas eu queria fazer uma última oração, eu acho que vai ser uma oração meio longa, porque às vezes eu acho que eu não consigo verbalizar tanto o que eu queria estar dizendo aqui, algumas barreiras que preciso orar para cair, para poder também me expressar melhor, né? Mas só dando um contexto geral antes da ir para oração, eu queria que eu quis trazer é, a valorização e agradar o coração do Pai, sabe? Valorizar e agradar. Que nós possamos buscar isso todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, que a gente busque valorizar de fato Jesus e agradar de fato o coração do Pai, sabe? Porque nós precisamos disso, sabe? Porque acredito que quando a gente valoriza, eu falei isso na célula uma vez, uma coisa que Deus falou no meu coração, que quando a gente estava no tema de gratidão mês passado, que a gratidão, ela espanta o pecado, sabe? Então, eu acredito que quando a gente vê um valor, a gente é grato, a gente se expressa por Deus, a gente fica longe dos pecados. Longe do pecado. Longe do pecado. E por mais que você tenha vivido uma vida de do pecado, sabe, te mergulhar num lago, por mais que eu tenha vivido, por mais que tal pessoa tenha vivido, aonde aonde teve muito pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sabe? Então, que a gente tenha esse foco em valorizar e agradar Jesus, em valorizar e agradar o coração do Pai, sabe? Em valorizar de fato, em parar a pensar e falar, o que que eu tô colocando de mais valor do que Jesus? Eu mesmo pensava em quesitos de, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de jogar, eu acho que por conta do meu pai também, é uma coisa de família assim mesmo, mas meu pai sempre gostou muito de jogar e eu acho que desde criancinha eu herdei isso, sabe? Herdei um pouco disso, mas óbvio que não na escala que eu jogava era absurdo, né? Não tem nada a ver com meu pai, era mais um vício meu, né? Era um vício meu totalmente, no quesito de, tipo,
Eu ficava horas e horas jogando, horas e horas jogando, horas e horas. Às vezes eu acordava às 7 da manhã, ia parar de jogar, tipo, 3 da manhã, aí dormia, acordava 1 da tarde, entrava no computador e ficava jogando, 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 jogando. E minha mãe falando pra mim, não, ó, 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 você tá, não sei o quê. Eu falava, mãe, não, nada a ver, mãe. E, tipo, foi algo que custou muita paz da minha casa por um tempo, sabe? Mas hoje eu vejo que não que jogar seja pecado, né? Nada a ver, né? Eu jogo até hoje, mas eu não jogo nessa escala que eu fazia antigamente. E é algo que roubava o tempo que eu tinha com Deus. Roubava, eu dava mais valor pro jogo do que pra Deus, sabe? E, e, e o que isso vai me trazer, tá ligado? O que isso vai trazer pra mim? Não que seja por quesito de interesse em Deus, sabe? Mas a questão de gastar o meu tempo em algo que vai fazer eu me sentir bem, sabe? Gastar o meu tempo em algo que realmente seja necessário e que vale a pena e que vale o meu tempo, sabe? Porque o que a gente tem uma das coisas que mais valiosas que a gente tem é o nosso tempo, sabe? Porque o tempo é uma coisa que não vai voltar, sabe? A gente tem esse tempo na Terra e a gente tem que escolher muito bem e valorizar Deus. E valorizar Deus é gastar o nosso tempo com Ele, sabe? Valorizar Deus é gastar o nosso tempo com Ele, porque viver com Ele é algo muito bom, é algo maravilhoso, sabe? Então, vamos buscar agradar o coração do Pai. Vamos buscar todas as nossas atitudes antes, pensar, estou agradando o coração de Deus? Eu estou agradando a Deus fazendo isso? Estou agradando a Deus fazendo aquilo? Ou eu estou agradando a minha carne? Estou agradando o meu eu? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar nesse momento, essa palavra. Eu quero fazer uma oração, né, para finalizar. Então, vamos fechar nossos olhos de novo, curvar nossa cabeça. E, Pai do amor, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco nesse dia, por o Senhor ter trazido algo aos nossos corações. Eu peço que o Senhor coloque em nossos corações, na verdade, que o Senhor traga nossas mentes coisas que a gente precisa deixar de valorizar tanto, porque roubam o espaço do Senhor, sabe? Que o Senhor coloque situações ou pessoas que a gente busca agradar mais do que o Senhor. Coisas que a gente busca agradar mais do que o seu coração, sabe, Pai? Que o Senhor possa trazer isso à nossa memória, Jesus. E que o Senhor molde o nosso pensamento, o Senhor molde o nosso coração, o Senhor molde nossas vontades, o Senhor molde os nossos sentimentos, Pai. E quando a gente fala sobre nascer de novo, Jesus, eu peço que nós tiramos essa ideia de também que a renúncia é algo que não vai fazer nós nos sentirmos vontade de fazer algo, sentir vontade de voltar para um lugar, sentir vontade de voltar para pessoas, para relações, que isso seja tirado, derrubado, caído por terra em nome de Jesus, porque a renúncia muitas das vezes traz a vontade, traz a vontade. A vontade não quer dizer que é algo que tem que ser feito, né? Essa vontade é justamente o que dá o significado de renúncia, que nós possamos olhar para essas vontades de voltar para o mundo, de voltar a fazer tal coisa, de voltar para relações, voltar para lugares e renunciar por escolha de escolher a Jesus, através do Espírito Santo, que nós possamos fazer essas renúncias, sabe? Que nós possamos olhar para essas vontades e mesmo assim calá-las através da oração, através do jejum, através da valorização de Jesus, através da nossa busca de agradar o teu coração, Jesus. Então, Pai, eu te agradeço por cada vida que tá aqui, Pai. Cada vida que tá aqui nessa quinta online, Jesus. Que o Senhor possa estar colocando a sua mão sobre o coração dessas vidas, Pai. Colocando a sua mão sobre a cabeça dessas vidas, Jesus. E trazendo à memória coisas que precisam ser mudadas, Pai. Coisas que precisam ser mudadas assim como estão vindo na minha mente, Jesus. Coisas que eu preciso parar de fazer, coisas que eu preciso mudar para poder me tornar mais íntimo, para poder me tornar mais próximo de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor é, traga uma paz que excede todo entendimento, sabe, Pai? Eu repreendo todo espírito de culpa também nesse momento, Jesus, que venha sentir somente a paz que excede todo entendimento, sabe? E a vontade de mudar, e a paz que Jesus traz para nós, sabe? Em nome de Jesus, é isso que eu peço e te agradeço, Pai. Então, amém. Muito obrigado por esse momento, gente. Então, continua com a gente, né? Seguindo a Quinta Online. Próxima quinta tem mais. E que Deus abençoe todos. E fiquem com Deus.